Olá pessoal, eu me chamo Jéssica, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí e hoje vou ministrar uma aula com o tema Evolução Humana, assunto do terceiro ano do ensino médio. A história evolutiva da espécie humana. A espécie humana está incluída no grupo dos vertebrados e na classe dos mamíferos. A linhagem evolutiva que deu origem ao ser humano apareceu há cerca de 15 milhões de anos. Esses mamíferos são classificados nos grupos dos primatas e apresentam as seguintes características: polegar disposto em ângulo de 90 graus em relação aos demais dedos, possibilitando pegar objetos, grande mobilidade dos membros posteriores e anteriores, possibilitando uma melhor locomoção, visão tridimensional, possibilitando enxergar altura e profundidade, comportamento social com intenso cuidado com a prole. Os primatas têm muito cuidado com seus filhotes, principalmente nos primeiros dias de vida. E eles são classificados em dois grandes grupos, nos prosímios e os antropóides. Os prosímios estão divididos em duas linhagens: os lemuriformes, representados pelos lêmures, e os tarsiformes, representados pelos tarses. Os antropóides estão divididos em três linhagens: os macacos do Novo Mundo, representado pelo sagui, macaco prego e os micos; os macacos do Velho Mundo, representado pelo mandril, pelo macaco rhesus e pelos babuínos; e uma terceira linhagem, que é a dos hominoides ou hominídeos, representado pelos gorilas, orangotangos, chimpanzés, gibões e pelo ser humano. E aqui está um cladograma para entendermos melhor como foi esse processo evolutivo. Nós temos um ancestral comum com os outros primatas. Nós não evoluímos dos macacos. Nós apenas temos um ancestral comum com todos eles. Então, o nosso primata ancestral foi dando origem a várias linhagens evolutivas até chegar na espécie humana. A linhagem da espécie humana. Os primeiros representantes são os primatas que começaram a ter postura ereta, aumento de massa encefálica e crânio, e estudos mostram que os primeiros humanos surgiram na África, entre 7 e 6 milhões de anos atrás, através de fósseis encontrados no Chad, Quênia e na Etiópia. A espécie Australopithecus afarensis era considerado o fóssil mais antigo, até encontrarem os acima citados, os que foram encontrados no Chad, Quênia e Etiópia, sendo eles mais antigos que o Australopithecus. Existem poucas informações a respeito desses ancestrais mais antigos, então nós vamos estudar a linhagem da espécie humana a partir do Australopithecus afarensis. O Australopithecus afarensis foi um dos primeiros primatas a se tornar bípede, ou seja, a andar sobre duas patas. Eles foram localizados no leste da África, datados em 3,9 bilhões de anos atrás. Eles eram de baixa estatura. O macho media cerca de 1,50 m de altura e a fêmea 1,10 m. Eles pesavam entre 30 e 45 quilos.
O crânio apresentava um volume pequeno de 380 a 450 centímetros cúbicos. Se alimentavam de frutos e folhas. Outra espécie é o Homo habilis, que surgiu há cerca de 2,6 milhões de anos. Habilis é um termo em latim que significa humano que faz instrumentos, e eles tinham habilidade com as mãos. O Homo habilis desenvolveu técnicas para a fabricação e uso de instrumentos feitos de pedra, madeira e ossos. A sua altura é de aproximadamente 1,27 m. O peso é de aproximadamente 45 kg, e geralmente as fêmeas eram menores. O Homo erectus, que significa humano ereto, surgiu há cerca de 1,8 milhões de anos atrás e viveu até aproximadamente 143 mil anos atrás. Então, essa espécie não está com tanto tempo assim que ela foi extinta do planeta. O cérebro e o corpo do Homo erectus eram maiores do que o do Homo habilis e era capaz de produzir instrumentos mais complexos. Chegavam até 1,8 m de altura. A massa era cerca de 65 kg. Usavam peles de animais para se proteger do frio e dominou o uso do fogo. Foram os primeiros hominídeos a sair da África e a chegar à Europa e à Ásia. Eles coexistiram com a nossa espécie, o Homo sapiens, e também com os neandertais. Outra espécie de hominídeos surgiram a partir deles. Homo neanderthalis ou Neandertal. Surgiu há cerca de 400 mil anos na Europa e viveram até 40 mil anos atrás, ou seja, eles também não estão com tanto tempo que foram extintos da Terra, relativamente. São musculosos, com tórax largo e eram mais fortes que os humanos atuais. A sua altura era de aproximadamente 1,7 metros. Pesavam cerca de 78 quilos e eram conhecidos como os homens das cavernas. Conviveram também com a espécie existente hoje, que é o Homo sapiens. Homo sapiens significa humano que sabe ou homem sábio. Surgiu entre 150 a 200 mil anos atrás. Trata-se do homem moderno que se espalhou por toda a Terra, deixando variados instrumentos de pedra, osso e marfim. Desenvolveu a pintura e a escultura. Aperfeiçoou as tecnologias desenvolvidas pelas espécies anteriores de hominídeos e criou novas técnicas. A linguagem foi se tornando cada vez mais elaborada e o ato de raciocinar tornou-se um grande diferencial em relação aos outros animais. O Homo sapiens ocuparam territórios em todos os continentes e entre as diversas espécies de hominídeos que existiram, foi a única que sobreviveu até hoje, da qual nós fazemos parte. E aqui estamos nós, humanos atuais, chamados de Homo sapiens, com grande capacidade raciocinal, com mais força e com mais desenvolvimento do que as outras espécies humanas, as quais todas foram extintas. Atividade avaliativa para os alunos. Os alunos deverão elaborar e responder um questionário sobre o tema Evolução Humana.
10 questões ou mais, não podem ser menos de 10 questões. As questões podem ser objetivas e subjetivas, bem elaboradas e que evidenciem bem os processos da evolução humana. Após o trabalho feito, envie em documento Word para o e-mail jessicabiosciências@gmail.com. Aqui está a bibliografia utilizada para a produção dessa aula e bom estudo a todos.